Bom dia a todos, irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, comecei a explicar sobre os 3 estudos. Hoje seguirei aprofundando neste assunto, explicando sobre o estudo dos preceitos. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4, stanza 82. Os preceitos monásticos têm 5 categorias: Shramanera, Shramaneri, Bhikshu, Bhikshuni e Shikshamana. Na prática dos discípulos Shravakas, os preceitos monásticos são classificados em 5 categorias. Primeiro, preceitos de Shramanera e segundo, preceitos de Shramaneri. Estes são para os que renunciam à vida familiar e ainda não estão completamente qualificados para se tornarem monásticos. Pode-se dizer que isto é um estágio preparatório para os monásticos. Shramanera é traduzido como esforço diligente e encorajador, que significa aquele que é diligente e corajoso na busca pela liberação do samsara. Os homens são chamados de Shramanera e as mulheres são chamadas de Shramaneri ou Shramanerica, tendo ambos o mesmo significado. Em se tratando dos preceitos, Shramanera e Shramanerica recebem os mesmos 10 preceitos, que são: primeiro, não matar; segundo, não roubar; terceiro, não ter relação sexual; quarto, não mentir; quinto, não beber álcool, intoxicantes, entorpecentes, etc. Sexto, não usar perfumes, guirlandas ou adornos no corpo. Sétimo, não cantar, dançar, atuar como artista, nem assistir ou ouvir tais espetáculos. Oitavo, não sentar ou deitar em camas grandes e luxuosas. Nono, não comer em horário impróprio. Décimo, não manusear ouro, prata, cunhados em moeda ou não, ou joias. Os primeiros 9 preceitos são semelhantes aos preceitos para estar próximo e residir. Depois de renunciarem à vida familiar e terem recebido estes 10 preceitos, é que podem ser considerados Shramanera ou Shramaneri. Estes são preceitos monásticos. Por isso, foram formulados para eliminar por completo a conduta sexual. Os preceitos 6, 7 e 8 são os 3 preceitos que orientam um modo de vida simples e frugal, com poucos desejos e com contentamento. A vida monástica instituída pelo Buda tem como princípio a redução de desejos e aumento do contentamento. Vestimenta, alimentação, moradia e medicamentos. Estes 4 recursos que provêm a sobrevivência são todos obtidos por meio da mendicância. Se até mesmo vestimenta e comida não são acumuladas para evitar induzir a cobiça sem fim, o que dizer sobre manusear e guardar ouro, prata e joias? Devido à prática constante de mendigar por comida, então segue-se o preceito de não comer após o meio-dia. Os 2 últimos preceitos, embora estejam relacionados apenas à alimentação e à posse de objetos de valor, juntos do preceito de não ter relação sexual, evidenciam a essência distintiva dos monges e monjas no sistema budista. Renúncia aos relacionamentos conjugais e também o abandono às propriedades econômicas privadas. Terceiro, preceitos de Bhikshu e quarto, preceitos de Bhikshuni. Estes são para os que levam uma vida completamente afastada de condutas más e cobiçosas,
os renunciantes qualificados nos parâmetros de integridade do Sangha, sendo os membros principais da comunidade monástica. Bhikshu é traduzido como mendicante. É o renunciante que cultiva o sendeiro, vivendo como mendicante. As mulheres são chamadas de bhikshuni. Em relação aos preceitos, os de bhikshu e bhikshuni são totalmente equivalentes. Apenas devido às diferenças de relações sociais e intensidade emocional, o Buda formulou os preceitos para bhikshus e para bhikshunis. Geralmente se diz que são 250 preceitos para bhikshus e 500 preceitos para bhikshunis. Estes são números aproximados, o que significa maior rigor para bhikshunis. Na realidade, são aproximadamente 250 preceitos para bhikshus e 340 preceitos para bhikshunis. Num sistema do Sangha completamente desenvolvido, após renunciar à vida familiar, primeiro são recebidos os preceitos de Shramanera ou Shramaneri, e depois são recebidos os preceitos de Bhikshu ou Bhikshuni. Ao investigar o sistema fundamental estabelecido pelo Buda, sabemos que, originalmente, este era para reunir os monásticos adultos com livre arbítrio, que refugiavam-se na joia tríplice e geravam a mente da renúncia por vontade própria. Por isso, aquele que gerava a mente resoluta a se tornar um monástico era aclamado assim: seja bem-vindo, Bhikshu, ou bem-vinda, Bhikshuni. Cultive diligentemente as práticas puras do meu Dharma. E então já se considerava que aquele ou aquela havia obtido os preceitos de Bhikshu, tornando-se em Bhikshu ou Bhikshuni. Ou então, bastava dizer as frases de juramento dos 3 refúgios, que já se considerava que aquela pessoa havia obtido os preceitos, e era denominado de Bhikshu ou Bhikshuni. Originalmente, não era necessário o estágio intermediário de Shramanera ou Shramaneri. Nem era necessário receber os preceitos de Shramanera. Mais tarde, o Buda, por compaixão, acolheu os filhos e as filhas de discípulos falecidos, que ficaram órfãos e não tinham a quem recorrer. Os maiores de 7 anos se tornaram em renunciantes Shramaneras ou Shramaneris. Receberam os preceitos de Shramanera, estudaram e praticaram uma parte dos ensinamentos para monásticos. Quando completavam 20 anos de idade, recebiam os preceitos de Bhikshu ou Bhikshuni. Desde então, antes da etapa de Bhikshu ou Bhikshuni, há este estágio preparatório. Mesmo aqueles que renunciavam à vida familiar com mais de 20 anos, por não terem causas e condições suficientes, não recebiam os preceitos de Bhikshu e também eram chamados de Shramaneras velhos. No entanto, no sistema do Sangha, se tivesse 20 anos completos e renunciasse à vida familiar, mesmo que não recebesse os preceitos de Shramanera e recebesse diretamente os preceitos de Bhikshu, ainda se considerava que havia obtido os preceitos. Isto está de acordo com a intenção original estabelecida pelo Buda. No entanto, em relação ao sistema do Sangha, completamente desenvolvido, parece não ser tão ideal. Quinto, preceitos de Shikshamana. Estes são para as mulheres e pertencem ao estágio posterior ao de Shramaneri, em um estágio anterior ao de Bhikshuni. Shikshamana é traduzido como noviça do Dharma, e é uma categoria em que as mulheres recebem e mantêm os 6 preceitos por 2 anos. Isto, na realidade, ainda é o estágio de Shramaneri, uma etapa preparatória para mulheres que renunciam à vida familiar. Mas é apenas uma parte da prática para as mulheres que anseiam obter os preceitos de Bhikshuni. Quando o Buda estabeleceu a comunidade monástica feminina, inicialmente havia apenas Bhikshunis e posteriormente foram adicionadas as
Shramaneris, e depois incluídas as Shikshamanas, formando assim um sistema de 3 estágios na comunidade monástica feminina. A causa inicial foi: havia uma mulher casada que foi ao Buda para se tornar renunciante, e ela já estava grávida há algum tempo. Após ter recebido os preceitos de Bhikshuni, os sinais de gravidez começaram a se manifestar e um tempo depois seu filho nasceu. Isto pode causar mal-entendido e críticas entre pessoas ordinárias, depreciando a reputação da pureza do Sangha. Devido a isto, o Buda estabeleceu o estágio de Shikshamana. Qualquer mulher que tenha sido casada acima de 10 anos de idade. Naquela época, as indianas tinham maturidade precoce e se casavam muito cedo. E as mulheres virgens que não se casaram, com idade acima de 18 anos, ambas, após receberem os preceitos de Shramaneri, seguiam para receber os 6 preceitos de Shikshamana, por 2 anos. Inicialmente, isso era para testar e confirmar que não estavam grávidas, mas posteriormente tornou-se numa fase de teste mais rigorosa. Se, nestes 2 anos, elas violassem os 6 preceitos, então não podem avançar para receber os preceitos de Bhikshuni, devendo manter os 6 preceitos por mais 2 anos. Se, durante esses 2 anos, elas mantiverem rigorosamente os 6 preceitos sem violá-los, então serão permitidas avançar para receber os preceitos de Bhikshuni. Esta é uma fase muito mais rigorosa do que a dos preceitos de Shramaneri. Como o temperamento das mulheres é inconstante, elas retrocedem e ficam perdidas mentalmente com facilidade. Por isso, antes de se qualificarem nos parâmetros de integridade do Sangha, se tornando em Bhikshunis, elas precisam passar por esse teste rigoroso. Mesmo que, dentre os discípulos budistas, existam 2 grupos de leigos, o Upasaka e o Upasika, e 5 grupos de monásticos, Shramanera, Bhikshu, etc., e, em termos de preceitos, existam 8 categorias, incluindo os 8 preceitos para estar próximo e residir, ainda assim, a pureza da essência dos preceitos, que tem a função de prevenir o erro e parar o mal, e que também tem o mérito de gerar e desenvolver a concentração e a sabedoria, é a mesma para todos. Por isso, seja leigo ou monástico, homem ou mulher, criança ou adulto, basta ter convicção e votos sinceros e gerar a resolução de manter os preceitos puros. Assim, todos poderão se apoiar neles para atingir a liberação do ciclo de nascimento e morte. Hoje falei sobre o estudo dos preceitos. Na próxima vez vou seguir explicando sobre este assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.